Neste curso serão ensinados os comandos fundamentais para o trabalho com bancos de dados que utilizem a linguagem SQL. Aprenda nesta aula a trabalhar com o comando insert para preencher nossa tabela. A linguagem SQL pode ser dividida em duas grandes partes. Temos, de um lado, a definição de objetos do banco de dados, por exemplo, a criação de tabelas. Por outro lado, temos a manipulação de dados, com comandos para leitura, inclusão, atualização e exclusão das informações. Já começamos a trabalhar com a primeira parte ao criarmos algumas tabelas do banco de dados. Nesta aula, falaremos de um dos passos da segunda etapa, aprendendo a inserir informações ou registros. Em uma tabela, registros são inseridos com a ajuda do comando insert. Este comando possui dois grupos de informações em sua estrutura, os campos e os valores. Mas, para entendermos melhor como ele funciona, vamos explicá-lo junto com a prática. Estamos com o banco de dados de nosso exemplo já acessado através do MySQL Workbench. Vamos inserir um registro na tabela Contatos. Vamos digitar a linha de comando aos poucos para entendê-la bem. Para começar, digite inserindo um espaço ao final. Esta é a palavra-chave que inicia o comando de inserção. Ela determina que um conteúdo será inserido em uma tabela. Em seguida, digite, não esquecendo de um espaço no final. Aqui estamos informando o nome da tabela que receberá a ação. Em nosso caso, é a tabela Contatos. Em seguida, vamos indicar em que lugar dessa tabela iremos inserir informações. Digite o seguinte. Vejam que estamos informando aqui todos os campos da tabela Contatos. Eles devem sempre ser separados pela vírgula. Esta é uma informação opcional na estrutura de inserção, mas quando inserido, deve sempre estar organizado e inserido entre parênteses. Vamos continuar construindo o comando. Para organizar visualmente melhor o código, pressione Enter. E em seguida, pressione Tab. Agora digite, com espaço no final. Com esta palavra-chave estamos indicando que, a seguir, vamos inserir os valores da tabela. São as informações que serão colocadas em cada campo. Insira as seguintes informações. Temos aqui, então, a lista de valores que serão inseridos. Note que eles também são separados por vírgula. Perceba também que os valores estão todos entre aspas simples. Guarde isso. Campos de texto como char,
var, char, blob e outros, bem como do tipo date ou similares, sempre receberão valores entre aspas simples. Caso insira um valor sem aspas, o gerenciador tentará interpretar como um valor numérico. E mais um detalhe, use aspas simples, não duplas. Além disso, note que a ordem dos valores é a mesma dos campos. Essa ordem deve sempre ser respeitada para que os valores sejam inseridos no local correto. Para fazer este código funcionar, pressione Ctrl Enter. Muito bom! Veja que a linha de comando foi executada e uma linha foi afetada em nossa tabela, se tratando da linha inserida. Mas, para termos certeza, vamos conferir o conteúdo da tabela. Pressione as teclas Ctrl A para selecionar todo o código. Digite o seguinte comando em seu lugar. Logo entenderemos melhor este comando. Pressione então Ctrl Enter. Veja o conteúdo da tabela Contatos. Nessa tabela já tem o primeiro registro. Note que cada informação está em seu devido campo. Vamos agora inserir mais um registro. Para não precisarmos digitar todo o comando novamente, apenas pressione Ctrl Z. Os campos e a tabela serão os mesmos, apenas mudaremos os valores a serem inseridos. Então selecione deste ponto, até aqui. Digite dessa vez. Mais uma vez, veja que os valores estão na mesma ordem dos campos e inseridos entre aspas. Pressione Ctrl Enter para executar o comando. Mais uma linha foi inserida em nossa tabela. Agora que já vimos como funciona a forma mais básica de inserção de dados, vamos conhecer algumas variações que podem ocorrer. Desde que a sequência de campos e valores seja a mesma, não há problema em aplicar essas variações. Por exemplo, talvez você decida por algum motivo não inserir o valor de um determinado campo. Neste caso, podemos omitir o valor, mas também devemos omitir a coluna ao inserir o comando. Digamos que não queremos informar o sexo do contato registrado. Então selecione deste ponto até este outro. Pressione a tecla Delete para apagar o campo. Agora vamos inserir os dados para outro registro. Mas, para não perdermos tempo, deixe que eu os digite para nós. Note que ao digitar os valores, não colocamos informação para o campo que apagamos. Como todos os demais valores continuam na sequência dos campos, isso não será um problema. Pressione Ctrl Enter para executar o comando. Mais um registro foi inserido. Vamos dar uma olhada se deu realmente certo. Deixe que eu execute o comando que usamos para isso. Observe o conteúdo de nossa tabela. Temos 3 registros inseridos, conforme nossos comandos. E note que, para o último registro, o campo sexo apresenta o valor null. Isso acontece porque não informamos nenhum valor para ele.
Em breve, aprenderemos melhor como lidar com estas situações que podem ser muito comuns em um sistema. Por enquanto, continuando, pressione Ctrl Z para voltar a exibir o código de inserção. Outra situação que podemos aplicar é omitir os nomes de todas as colunas. Podemos fazer isso desde que todos os valores sejam informados e sejam apresentados na ordem em que as colunas foram criadas. Essa é uma forma mais rápida de executar este comando SQL. Para fazermos isso, selecione todas as colunas deste ponto até o final desta linha. Em seguida, pressione a tecla Delete. Agora, selecione o registro deste ponto até aqui. Digite então Vamos ver se vai funcionar. Pressione Ctrl Enter. Excelente! Mais um registro foi inserido. Deixe que eu insira o comando para darmos uma olhada. Veja aqui o registro inserido corretamente. Assim, não precisamos nos preocupar em informar os campos, pois os dados são inseridos da mesma forma, desde que estejam na ordem correta. Agora vamos para outra situação. Deixe que eu limpe a área de comando. Uma última situação é bastante comum em um sistema. É quando precisamos inserir vários registros de uma só vez. E aí, como isso seria feito? Bem, neste caso não há muita diferença da estrutura que aprendemos até aqui. Vamos inserir a linha de comando para entendê-la. Digite com um espaço no final Veja que até aqui não há nada de diferente. Pressione a tecla Enter. Digite então a palavra-chave com um espaço no final. Pressione Enter novamente, apenas para arrumar o código. E digite o primeiro registro. Note que a forma de declarar os dados é a mesma, exceto por essa vírgula no final, que irá indicar que este não é o último registro ou última informação do comando. Pressione a tecla Enter. Insira o segundo registro. Agora, depois de digitar o segundo registro, inserimos a pontuação para finalizar o comando. Note que neste registro não temos o valor para o campo sexo,
informando que ele deverá ficar em branco. O mesmo acontece com o registro anterior. Quando usamos aspas simples sem nada entre elas, o SQL entende que o campo deverá ficar em branco, algo diferente de nulo, como aconteceu com o campo anterior. Mas falaremos melhor sobre isso em outra aula. Dessa forma, então, podemos inserir quantos registros desejarmos. Basta separá-los pela vírgula. Para executar, pressione Ctrl Enter. Observe que, dessa vez, 2 linhas foram afetadas na tabela, pois 2 registros foram inseridos de uma vez. Para comparar isso, deixe que eu insira o comando correto. Observe que nossa tabela agora tem 6 registros. E veja a diferença entre o conteúdo destes 2 registros com o campo do registro anterior. Podemos dizer que o trabalho de inserir dados não é complicado. Mas é preciso ter atenção em alguns detalhes para não ter problemas. Ainda iremos melhorar a estrutura de nossas tabelas para trabalhar com valores nulos, em branco e outras situações. Mas, por enquanto, nos basta entender bem o funcionamento básico do comando insert. E espero que tenha conseguido fazer isso. Vamos finalizar nossa aula por aqui. Clique no botão fechar. Olá! Como vai? A linguagem SQL pode ser dividida em 2 grandes partes. Temos de um lado a definição de objetos do banco de dados, como a criação de tabelas. Por outro lado, temos a manipulação de dados com comandos para leitura, inclusão, atualização e exclusão das informações. Já trabalhamos com a primeira parte ao criarmos algumas tabelas do banco. Nessa aula, falamos de um dos passos da segunda etapa, aprendendo a inserir informações ou registros. Em uma tabela, registros são inseridos com a ajuda do comando insert. Esse comando possui 2 grupos de informações em sua estrutura, os campos e os valores. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima!